Glória a Deus. Amém? Põe a mão no seu coração. Vamos fazer mais uma oração ao Senhor. Apresentando mais uma vez nossas vidas a Ele. Que Ele continue tocando nas nossas vidas. Que Ele continue tocando nas nossas almas, nos nossos corações. Pai amado e querido, mais uma vez, nos apresentamos diante da Tua presença. E estamos aqui, Senhor, abertos para aquilo que o Senhor Ele quer para as nossas vidas. Para aquilo que o Senhor Ele quer falar conosco nesta manhã, nos ensinando, nos fortalecendo. Em nome de Jesus. Fala, Senhor, aos nossos corações. Vem, Pai, nos conduzir para fazer a Tua vontade, Pai, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Bom, esse mês nós estamos falando da igreja e as redes sociais. E há uma grande importância quando a Bíblia fala para nós tomarmos cuidado com aquilo que está ao nosso redor. Muitas vezes nós nos preocupamos mais com o que as pessoas falam do que com o que as pessoas veem. Não é isso? Mas de um tempo para cá mudou muito. Não importa o que você fala, não importa o que você vê, não importa o que você posta. Fica lá tudo registrado. Mas e aí? Talvez como aconteceu na minha célula, né? Até perguntar assim, irmã Cíntia, mas eu não mexo muito nas redes sociais. Mas aí a gente pode trazer essa exortação para o nosso dia a dia. Eu não mexo muito no computador, eu não mexo muito no celular, enfim. Mas aí a gente pode trazer para a nossa vida cotidiana. Para aquilo que está acontecendo durante o nosso dia, durante a nossa noite. Isso pode nos ensinar e muito. Quando foi colocado esse tema, a igreja e as redes sociais, é uma época que nós estamos vendo muita divulgação, muito conhecimento, que às vezes nem é tão bom assim, e é lançando nas redes sociais, e aí a gente vai ouvindo, a gente vai lendo, a gente vai se alimentando, e é essa preocupação que Deus Ele tem por nós, e é essa preocupação que a igreja tem por nós. Amém? Do que nós estamos lendo, porque quando nós lemos, o nosso cérebro, ele já decora aquilo. Fica armazenado na nossa mente. E aí a gente acha que a gente nunca vai pôr para fora. E a gente coloca um dia para fora. Um dia a gente acaba falando aquilo. Aqui em Mateus, se você puder, por gentileza abrir sua Bíblia, em Mateus 12, 34 até o 36, fala assim: raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O versículo 34. Pois a boca fala do que está cheio o coração. O versículo 35 diz assim: o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu tesouro tira coisas más. E o 36 diz: mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiveram falado. Por isso que a Bíblia fala para nós estarmos atentos ao que nós vamos ouvir e transmitir. Porque é através de nós. Põe a mão no seu coração e fala assim: através de mim. Dessa pessoa aqui. Que Deus tem misericórdia, que Deus ama, que Ele vai transmitir a sua glória. É através de mim, da minha vida, do meu pensamento, dos meus sentimentos, das minhas vontades, que o Senhor vai manifestar a glória dEle. Amém? Através de você. Então é por isso que Deus e a igreja, ela tem essa preocupação e esse cuidado, esse zelo de deixar esse alerta para nós esse mês. Cuidado. Mesmo que você não mexa muito nas redes sociais, mas cuidado com o que você ouve. Às vezes no rádio, nem usa mais rádio hoje, né? Mas televisão, mas enfim, quem tem rádio ainda, com rádio, com YouTube, com a televisão. Às vezes
com as conversinhas dos vizinhos, com o que a gente escuta no ônibus, meu Deus, no posto de saúde, no mercado. Então, assim, tenha uma peneira nos seus ouvidos. O que é ruim você não deixa nem passar. Porque nós vamos prestar conta a Deus, é o que está escrito nessa tradução aqui, das palavras inúteis que a gente fala. Porque nem tudo o que a gente fala é a verdade. Porque só existe uma verdade, que é Jesus Cristo. Só que a gente bate o pé no chão e fala assim, não, essa é a minha verdade, todo mundo tem que engolir. Mas se um dia nós aceitamos a Jesus, qual é a verdade que nós devemos seguir? Cristo Jesus. Amém? Quantas vezes a gente já não falou, e quantas vezes também nós já escutamos assim, foi brincando que eu falei. Quem já falou assim? E quem já ouviu? Foi brincando que eu falei. Só que dizem que na brincadeira que a gente solta as verdades. Só que às vezes nem sempre são as verdades de Cristo. Às vezes são aqueles sentimentos que ficam ocultos nos nossos corações e na hora da brincadeira a gente lança aquela flecha enferrujada, aquela flecha suja, aquela flecha torta, e aí alcança o nosso irmão, e depois para resgatar ele de novo é difícil. Por isso que nós precisamos tomar cuidado com o que nós vemos, ouvimos e o que nós transmitimos, porque nós vamos prestar conta ao Senhor. Nós vamos prestar conta a Ele. Amém? É importante controlar o que falamos, mas é mais importante ainda controlar o que enche os nossos corações. Ao longo do seu dia, sua mente volta para quem? Você e seus desejos ou Deus e a vontade dEle? Você já analisou isso? Durante o dia, do que eu tenho me alimentado? Do que eu tenho pedido para o Senhor? O que eu tenho feito? O que eu tenho praticado para que aquilo seja frutífero para a minha vida e para o meu irmão? O que eu tenho feito para que seja frutífero para a minha vida e para a minha família? O que eu tenho feito para que seja frutífero para mim, para a minha igreja, para a sociedade, para o bairro onde eu vou? Em 1 Pedro 2:12, diz assim, 1 Pedro 2, e o versículo 12 diz assim, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. A Bíblia fala que nós estamos cercados de testemunhas. Nós estamos cercados de olhos, ouvidos, atentos. Devemos sim nos preocupar com o ataque de Satanás, mas também devemos nos preocupar com aqueles que estão ao nosso redor, com as pessoas que estão ao nosso redor. Porque às vezes nós pensamos assim, eu falo, não vai voltar. Mas aquilo que eu falo, volta. Tem o retorno. E muitas vezes é um retorno que a gente não gosta. É um retorno que a gente não quer. Mas o que nós temos lançado? Por isso que a Bíblia fala assim, tendo o vosso viver honesto. Só que tem um porém, esse honesto não é honesto conforme eu acho que é ter honestidade ou ser honesto. É ser honesto conforme a vontade do Senhor. Porque é uma honestidade pura, serena e tranquila. A nossa honestidade é uma honestidade humana, às vezes até cruel, dura e cheia de mágoa e cheia de ressentimento. Mas a honestidade do Senhor, ela é branda. Amém? Ela é serena, ela é com justiça, mas ela é com amor. Porque quando nós andamos em honestidade do Senhor, nós atraímos as pessoas. Quando nós andamos conforme eu sou honesto, o meu eu é maior, afastam as pessoas. Afasta aquela resposta de oração que a gente está esperando no Senhor.
Afasta aquele sentimento que nós estamos esperando do Senhor, porque queremos andar, ouvir e ver somente do jeito que nós queremos ser. Mas se um dia nós aceitamos a Jesus e dizemos assim: Senhor, haja na minha vida, para que eu tenha uma vida de paz, para que eu tenha uma vida de tranquilidade. Então aquele dia que nós aceitamos a Jesus, a Cíntia, ela morreu. Ela morreu. E Cristo ressuscitou em mim. Você, o dia que aceitou Jesus, você morreu. E Cristo ressuscitou em você. É por isso que nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas palavras precisam ser palavras espirituais. Precisam ser palavras honestas, conforme a vontade do Senhor. E não é fácil seguir dessa maneira. É fácil? Quem acha que é fácil aqui? Ou só eu que acho que é difícil? Não, não é fácil. Porque é uma luta. Né? De vez em quando a Cíntia quer ressuscitar e eu falo: não, você já morreu já. Cristo, Ele é ressuscitado em nós. Cristo é a nossa vida. Amém? Cristo é a nossa segurança. É por isso que aqui em Pedro ele fala assim, tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Os gentios, ele simboliza aquelas pessoas que ainda não conhecem a verdade. Aquelas pessoas que ainda não se entregaram para Cristo. Os cristãos, os evangélicos, como alguns falam, são aquelas pessoas que ainda não têm esse prazer de adorar ao Senhor. São aquelas pessoas que ainda não têm essa disposição de adorar ao Senhor. Diante deles é que nós precisamos ser honestos. Aí que eu falo que não é fácil. Por quê? Quando nós falamos de honestidade, a primeira coisa que vem é: e o meu eu fica onde? Mas aí, se o meu eu morreu, ele não vale mais de nada. Eu preciso pegar essa nova vida e começar a construir. Começar a alimentar. Começar a agir conforme o que o Senhor Ele quer para as nossas vidas. E aí ele termina assim falando: pelas boas obras que em vós observem. Olha só, pelas boas obras. Se nós entendemos que ao nosso falar, o nosso pensar já não é mais como eu, então eu tenho boas obras. Porque Cristo está em mim. Amém? Cristo, Ele está em mim. Então eu tenho boas obras. Só que muitas vezes Satanás, ele quer mostrar o contrário. Não vale a pena servir ao Senhor. Não vale a pena ir à igreja. Não vale a pena servir a igreja. Não vale a pena me dispor a cuidar da minha família. Coisas que na nossa cabeça fica lá circulando a semana todinha, a noite todinha lá, a gente pensando. Não vale a pena fazer esse sacrifício todo. Não vale a pena amar, não vale a pena cuidar. Porque esses pensamentos sempre o ser humano, ele vai ter. Sempre vai vir esses pensamentos. Mas aí, enquanto nós entendemos que a nossa vida aqui na terra é manifestar a glória de Deus, aí nós temos esse cuidado excessivo de nos alimentar daquilo que é bom, perfeito e agradável, que é a vontade de Deus. Por isso que aqui em Pedro, ele fala assim, para nós sermos, o nosso viver seja honesto. Seja honesto conforme a vontade do Senhor. Porque vai ter um bom resultado. Às vezes até demora. Pode até demorar aos nossos olhos. Mas esse resultado vem. Amém? Em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz assim. Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Nós estamos numa corrida. Nós temos um alvo a conquistar, a chegar. E é nessa corrida, nessa caminhada, que muitas vezes os nossos olhos se perdem. Muitas vezes os nossos sentimentos, eles ficam embaralhados, eles ficam sujos.
eles ficam contaminados. Por isso que aqui em Hebreus diz o quê? Para nós deixarmos de lado tudo que nos atrapalha. Tudo que atrapalha. Depende de mim. Eu preciso deixar de lado. E o pecado que se agarra firmemente em nós. O pecado, ele se agarra em nós. Ele se agarra, ele agarra na nossa mente. Ele agarra nos nossos corações. Ele agarra nas nossas almas. Ele agarra nos nossos corpos. Por isso que aqui ele fala assim, ó, para nós deixarmos. Só que assim, quando essa palavra vem para nós, não é simplesmente uma letra, uma frase. Ela vem com poder. Porque esse deixar de lado não depende só do o nosso físico e o nosso humano agir. É pela fé, é pelo amor, é pela experiência que nós temos em Deus. É pelo buscar ao Senhor. Por isso que nós começamos esse culto falando em toque. Porque quando o Senhor, ele toca, ele já vai moldando nossos corações. Você crê nisso? O toque do Senhor é diferente. É ou não é? O toque do Senhor, às vezes até é duro. Às vezes assim, dá aquela machucadinha, porque a ferida ainda está aberta, você sente um ai daqui, você sente uma dor dali. Mas aí ele toca, porque o tocar dele é para mudar aquela situação. O tocar dele é para curar aquela ferida. O tocar dele é para transformar. E aqui quando ele fala assim, ó, para nós deixarmos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr. Olha, sem desanimar. Quantas vezes não vem esse pensamento para nós pararmos, para desanimarmos? Não vale a pena continuar, eu estou cansada, estou estressada, estou agitada, não estou vendo resultado nenhum. Não estou vendo nada acontecer. Só que quando essa palavra chega em nós, é para que nesta manhã nós possamos deixar de lado o desânimo. Amém? Deixar de lado a preguiça. Deixar de lado o rancor. Deixar de lado o pecado que ele quer sempre se agarrar em nós. E correr nessa corrida que nos leva para o céu. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! A corrida é uma metáfora apropriada para a vida cristã, pois a jornada cristã muitas vezes se parece com uma corrida de obstáculos. Quantos obstáculos a gente não enfrenta na vida cristã? Quantos obstáculos Satanás também não coloca na nossa caminhada? Quantos obstáculos a nossa vida humana colocou na nossa caminhada? Quantos obstáculos a sociedade coloca na nossa caminhada cristã? Quantos obstáculos não precisamos tirar para que possamos prosseguir nessa corrida? Quantos obstáculos? Na minha mente vem um monte de obstáculos. Na semana eu enfrento um monte de obstáculos. E eu sei que vocês também têm esses obstáculos. Obstáculos que muitas vezes a gente olha e fala assim, eu não vou conseguir pular ele. Eu não vou conseguir tirar ele. Eu não vou conseguir romper ele. Eu não vou conseguir. Está muito difícil. Está muito difícil. E às vezes quando nós olhamos para esses obstáculos, vem aquelas imagens que está há anos e anos e anos perturbando nossas vidas. Anos e anos trazendo mágoa, trazendo ressentimento, trazendo desilusão, porque um dia nós ouvimos algo, um dia nós vimos algo, e independente se foi da rede social ou do que nós vivenciamos nessa vida, criou ali um obstáculo. Mas aqui a Bíblia fala assim, para nós corrermos essa corrida. E esse obstáculo, quem que nos dá força de tirar é o Senhor. Quem que nos dá capacidade de tirar esse obstáculo é o Senhor.
Por isso que ele fala aqui, para não desanimarmos, não pararmos, olharmos para o alvo. Porque quando nós olhamos para o alvo, nós não enxergamos mais os obstáculos. E mesmo se nós formos pular, ou tirar, ou quebrar, nós não vamos estar sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Nunca estamos sozinhos. Há obstáculos que são pesados até demais para a gente. E a gente fala assim, esse eu não vou conseguir tirar, eu não tenho mais força. Aí o Senhor, Ele vem e nos anima e nos ajuda a tirar esse obstáculo. Há obstáculos que o Senhor, Ele tira. Mas há obstáculos, como aqui fala, para nós tirarmos. Eu tenho que tomar uma posição e tirar esse obstáculo. Eu tenho que ter um posicionamento e falar, Senhor, a partir de hoje, eu não vou agir mais dessa maneira. Eu preciso fazer isso. Eu tenho que colocar a minha mente em renovo com aquilo que o Senhor, Ele quer para a minha vida. Não adianta só eu ficar orando, pedindo, Senhor, milagre. Eu quero milagre, eu quero que aconteça. Eu quero que o Senhor salve a minha casa. Eu preciso mudar nessa situação. Eu preciso ser diferente nisso. Eu preciso dar frutos para o Senhor, mas aí eu continuo parada, sem fazer nada. É por isso que aqui o que nós lemos, deixemos de lado tudo que nos atrapalha. O Senhor, Ele mostra dentro de nós o que nos atrapalha. Ele mostra lá dentro do nosso coração o que atrapalha. Às vezes são palavras, como nós lemos aqui, palavras inúteis, palavras, sabe, sem noção, atitudes, pensamentos. E aí Ele fala que eu preciso deixar de lado. Naquele momento que eu quero abrir o celular e ver o que não presta, eu tenho que deixar de lado. Aquele momento que vem alguém contar uma fofoca, eu que tenho que deixar de lado. Eu não é para eu ficar, Senhor, está repreendido em nome de Jesus, amarra. Não vai adiantar, porque o Senhor não vai amarrar o celular. Eu tenho que amarrar ele. Eu tenho que deixar. Eu tenho que deixar essas atitudes. Eu tenho que fazer. Eu tenho que ter uma posição. Por isso que aqui nós lemos o quê? Que eu, Cíntia, eu, pessoa, eu, ser humano, preciso entender qual é a vontade do Senhor e me posicionar dessa maneira. Amém? E aí em Hebreus ele continua dizendo assim, no versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Olha só quantas bênçãos nós temos nesse versículo para as nossas vidas. Tendo os olhos fitos em Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Olhar para Jesus. Ter o nosso alvo em Jesus. Mesmo que ao nosso redor esteja acontecendo tantas coisas, mas o meu alvo é Cristo. O meu olhar, ele precisa ser para Jesus. Eu preciso olhar Jesus, eu preciso ver Jesus nessa situação. Eu preciso ver como Jesus agiria. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Aí a gente olha assim e fala, mas a alegria que lhe foi proposta, como assim? Jesus, ele foi morto, ele sofreu, ele foi machucado, mas ele sabia que aquilo tudo tinha um propósito de salvação para as nossas vidas. A alegria do propósito dele foi essa. O sacrifício dele lá na cruz foi essa, a alegria foi essa. Mesmo que às vezes, diante desses obstáculos, você entenda ou sinta, puxa, mas o meu sentimento não é de alegria nessa hora. O meu sentimento é de rancor, é de raiva nessa hora. Lembra que o que Jesus suportou lá na cruz foi um sentimento de alegria, porque ele sabendo que passando por aquela dificuldade, ele teria, por aquele momento, ele teria um resultado, a nossa salvação. E quando rompemos essas dificuldades, esses obstáculos,
E olhando para Jesus, nós temos resultados de paz. Nós temos resultados de alegria. Nós temos resultado de gozo. E aqui no versículo 3 ele fala assim, ó: pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Ele suportou. Por isso que essas palavras ficaram registradas para nós hoje. Hoje. Pense nisso. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores. Jesus, ele teve aqueles obstáculos. Jesus teve aqueles momentos que pessoas vieram e falaram para ele assim: olha, para que você está aí passando? Ele sentiu. Mas aqui fala o quê? Que da oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Talvez naquele momento dos obstáculos, das dificuldades, daquilo que nós precisamos romper, muitas vezes nós queremos desanimar e até cansa. Mas aqui a Bíblia fala que quando nós olhamos para Jesus, não nos cansamos e não desanimamos, porque sabemos que nós temos um alvo, que é o céu. Nós temos um alvo que é Cristo. E aí quando os nossos olhos ficam nele, os obstáculos ficam inúteis na nossa frente. Aqueles obstáculos, nessa corrida que nós estamos correndo, nós nem enxergamos, porque nós estamos rompendo eles com Jesus. Nós estamos rompendo eles com Cristo. Amém? Põe a mão no seu coração e diga assim: independente do obstáculo, independente da situação, eu vou continuar nessa corrida, porque eu sei que o meu alvo é Cristo. Os meus olhos precisam estar em Cristo, que é o consumador da fé, da minha salvação. Amém? Amém? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.